Irmãos, graça e paz, uma boa noite em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Antes de nós meditarmos um pouco aqui na Escritura, uma breve palavra para a nossa meditação e a nossa consideração diante do Senhor. Senhor, obrigado por nos incluir em Teu corpo, Senhor. Que bênção maravilhosa é essa, Senhor. Como nós que, Senhor, éramos completamente perdidos e sem esperança, fomos trazidos pela Tua graça e a Tua misericórdia à mesa do Rei. Não tínhamos parentescos com o Senhor, mas o Senhor doou o Teu Filho a nós, Senhor. E nós somos participantes deste sangue e deste corpo. Estamos unidos eternamente ao Senhor. Como o Senhor diz, de cima daquela cruz, tudo está consumado, Senhor. Eis o louvor pela glória da redenção em Cristo Jesus. Que a eternidade, Senhor, que está por vir, ela possa estar, como cremos que estará, cheia de louvores e adoração por tudo quanto o Senhor fez por nós, Senhor. Bendito seja o Teu nome para todos sempre, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Eu não vou ler todo o capítulo. Creio eu que todos os irmãos conhecem. Você sabe que o Senhor havia dado uma comissão para Jonas, para que ele pudesse até a cidade de Nínive, pregar o evangelho naquela cidade. E por uma razão que nós conhecemos bem, pelo povo estar sob o cativeiro da Síria naquele tempo, Jonas entendia que aquela nação não era digna de receber a mensagem, muito menos crer nela. E nós sabemos pela história que Jonas então escolhe um outro caminho, que ele se desvia daquele motivo, daquele objetivo pelo qual o Senhor então o havia comissionado. E ele então estava dentro de um navio, de um barco. E você sabe que esse barco ele foi tomado por uma tormenta muito forte, ventos, ondas, a ponto daquela embarcação e todos os seus tripulantes estarem realmente correndo sério risco de vida. E quando eles encontram Jonas escondido naquele barco, o versículo 8 diz assim: Então lhes disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Qual a tua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Eu gostaria que os irmãos também viessem comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e o versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus. E também eu gostaria de ler 1 aos Coríntios, um pouquinho e para frente, também no capítulo 1 e o versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O Senhor nos ajude, irmãos. Queridos,
nós temos vivido um tempo de séria crise espiritual no meio da igreja. Os cristãos, de uma maneira geral, eles não compreenderam ainda o seu real chamado, a sua real função nesta terra. Muitos estão perdidos, seja na religião, por achar que por obedecer alguns aspectos da vida cristã, eles estão fazendo muito. E por isso eles têm então certeza, ou pelo menos têm uma consciência aplacada, ainda que pelo engano, de que eles estão no caminho certo. Tudo que eles têm e tudo que eles são é para eles e para a vida que eles vivem neste mundo. Mas eles entendem que aquilo que eles têm disposto para o Senhor é suficiente. Portanto, nós temos uma crise de identidade, uma crise de chamado. Porque quando esses marinheiros fazem essas perguntas para Jonas, não creio eu que eles a fizeram porque quiseram. Mas creio que aquelas perguntas, nos ouvidos de Jonas, soaram como uma espada de dois gumes, sondando o coração daquele profeta. De onde vens? Qual é a tua ocupação? De que povo és? E qual a tua terra? Irmãos, essas 4 perguntas, elas precisam ser respondidas no aspecto da nossa experiência cristã diária. Se nós, na nossa experiência cristã, não tivermos uma clareza por meio do Espírito e pela palavra de qual é o nosso papel nesse tempo, nós estaremos, sem dúvida alguma, caminhando a ermo. Você se lembra quando João escreve aquelas cartas às igrejas da Ásia? E quando você abre o capítulo 2, o Senhor trata com a igreja de Éfeso. E do ponto de vista da experiência cristã, a igreja de Éfeso se constitui numa tragédia sem precedentes na história da igreja. Porque Éfeso é apenas a semente daquilo que brota em Laodiceia. Mas como Éfeso começou? Você lê o trecho da Escritura que narra, diz que aquela igreja era uma igreja perseverante, rica em obras, uma igreja da qual não havia necessidade de se acrescentar coisa alguma. Eles estavam, do ponto de vista normal, do ponto de vista da experiência cristã, prosseguindo corretamente. Obras, perseverança, uma igreja da qual, talvez, muitos de nós, ao lermos o relato do Espírito Santo por meio de João, desejaríamos nos reunir numa comunidade como aquela. Mas a palavra que o Senhor usa para repreender aquela igreja é muito forte. Porque o Senhor diz que, embora aquela igreja tinha obras, embora aquela igreja tinha perseverança, e tudo aquilo que nós lemos ali, o Senhor diz assim: eu tenho contudo contra ti, que abandonastes a primazia do teu amor. E sabe o que ele diz? Se não te arrependeres, virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Do ponto de vista da experiência cristã, irmãos, isso significa que nós podemos levar uma vida cristã cheia, amplamente cheia de obras, de atividades, de compromissos, de muitas coisas, mas sem refletir o caráter de Cristo Jesus, sem refletir a luz do Evangelho de Cristo Jesus, sem refletir o Senhor na nossa vida de comunhão, na nossa vida de comunidade, na nossa vida familiar e na nossa vida corporativa como igreja. Eu te faço uma pergunta: será que se Satanás conseguir distrair a igreja de maneira tal, sem que ela ao menos perceba que o testemunho do Senhor não está mais entre elas, você acha que existe algo com o qual ele possa se ocupar de maior tragédia no meio da igreja?
Irmãos, creio eu que se isso acontecer no meio da igreja, tudo o que o Senhor fez, tudo o que o Senhor conquistou naquela cruz do Calvário, não que Satanás vá tocar nessas coisas, mas nós vamos deixar de desfrutar as profundezas ricas que há em Cristo Jesus. Que tragédia para nós nesse tempo sermos pegos nessas circunstâncias. Irmãos, o quanto que nós temos que sondar o nosso coração nesses dias, sobre o que de Cristo tem fluído por meio de nós. Com qual e de que maneira, qual a constância da luz de Cristo que tem brilhado na nossa vida. O quanto de Cristo tem sido demonstrado no nosso viver diário. Nosso irmão acabou de usar uma palavra que ela é muito séria. Porque nós temos a tendência de julgar coisas espirituais e de coisas naturais. Mas, irmãos, desde que o Senhor, quando exaltado a glória de Deus, derramou o seu Espírito e nós fomos batizados neste corpo que é a igreja, nós não estamos sendo governados por leis naturais. Essa é uma hipótese que devia ser varrida de uma vez por todas da nossa mente. Nós estamos, sim, vivendo num terreno 100% espiritual. Totalmente espiritual. A nossa vida, ela está sendo vivida nesses dias. Estamos vivendo os nossos dias, não somente de olho nas coisas naturais, mas nós temos que ter consciência de que o que nós estamos vivendo nesse tempo tem um aspecto espiritual e integral. O problema é se nós estamos discernindo essas coisas. O problema é se nós estamos vendo qual o real propósito de Deus com o seu chamamento para conosco. Porque quando nós vemos Paulo dizer que ele era servo do Senhor Jesus e separado para o Evangelho, Paulo não está dizendo que havia para ele uma dificuldade em entender essas coisas. Paulo estava dizendo que dentro dele havia uma certeza, que ele, pela graça, tinha recebido o ministério do apostolado, e que este ministério do apostolado, então, o havia separado para o Evangelho de Deus. E qual o conteúdo do Evangelho de Deus? Qual o conteúdo da mensagem cristã? Aonde que nós temos que basear a nossa vida no nosso viver diário? Irmãos, o conteúdo do Evangelho, o conteúdo da palavra, o conteúdo daquilo que Deus diz por meio do seu Filho, é justamente Cristo Jesus desfrutado por nós em plenitude. Nós não estamos fazendo distinção se é algo natural ou se é algo espiritual. Estamos totalmente embebecidos no terreno espiritual. O que nós precisamos, irmãos, é checar o nosso coração à luz da palavra e permitir que o Espírito Santo possa nos mostrar qual o caminho nós temos tomado nesses dias. Porque, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela não se constitui na melhora do homem. Muito pelo contrário. A palavra do Evangelho, ela constitui-se, na sua essência, como a destruição do velho homem na cruz de Cristo Jesus. Porque a única coisa que pode agradar a Deus é a vida do seu Filho. Se por um lado, nós recebemos a expiação pelo sangue de Cristo Jesus, por outro lado, nós estamos justificados por causa da ressurreição de Cristo Jesus, de forma que a sua vida santa, imaculada, sem mancha, não foi capaz de ser tocada pela morte. E por isso ele ressuscitou, e por ele haver ressuscitado, estamos justificados com Deus. Como diz o apóstolo em Romanos 5, temos paz com Deus, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. São aspectos objetivos da nossa carreira cristã. Irmãos, mas por um outro lado, diante de tudo isso que o Senhor tem conquistado, que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, nós precisamos rever qual o nosso chamamento para este tempo.
Irmãos, nós não fomos chamados para tratar com o homem segundo as suas preferências. Nós não fomos chamados para apenas pregarmos um evangelho de complacência, um evangelho de promessas infundadas, um evangelho sem conteúdo, um evangelho vazio. Nós fomos chamados, segundo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 16, para pregarmos o evangelho, que é o poder de Deus. Essa é uma frase, irmãos, que nós precisamos considerar, porque seria muito difícil se nós quiséssemos dissecar, ou até mesmo entender o que é o poder de Deus. Mas Paulo diz que o poder de Deus é o evangelho. Você quer desfrutar o poder de Deus? Você quer ser como esse apóstolo? Ele crê nisso e ele diz isso, que ele foi separado para o evangelho. Irmãos, quando o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos chamou, quando Ele nos aceitou, porque não fomos nós que aceitamos a Ele, foi Ele quem nos aceitou. Quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, o Espírito Santo gerou fé no nosso coração. Será que nós temos a consciência clara de que havia um propósito eterno de Deus em Cristo Jesus para que nós disséssemos um amém? Será que nós temos um entendimento claro do que significa a nossa redenção em Cristo Jesus, do ponto de vista de Deus? Quando o Senhor Jesus diz assim, isto é o meu corpo que é dado por vós, será que nós temos a medida do que significa para o Senhor dizer todas essas coisas? Será que nós, na nossa caminhada, irmãos, no nosso viver diário, nós estamos tendo uma justa medida dos valores espirituais? Ou será que nós estamos vivendo a vida cristã como o grande mar, esperando o dia de amanhã? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Irmãos, nós precisamos, pelo Espírito, tocarmos o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, ninguém foi chamado a viver o evangelho, a viver a vida da igreja, baseado nas suas experiências e nas suas qualidades. O Senhor, quando Ele tratou com Jó, você conhece aquele livro, e você sabe que quando você leu o capítulo 1 daquele livro, Jó tem um currículo cristão invejável. Era um homem do qual as pessoas escondiam a sua face. Tamanha a sua justiça, tamanha o seu proceder. Mas sabe o que faltava na experiência de Jó? Conhecer o Senhor. Porque embora ele tinha um bom currículo, embora ele era um homem reto, temente, que se desviava do mal, faltava-lhe conhecer o Senhor. E qual o meio que o Senhor usa então para tratar com Jó nessa questão tão básica? Deus o introduz, o coloca num redemoinho. E aquele redemoinho, ele é por demais perscrutador. Porque Jó, quando sai daquela situação, ele é capaz de dizer aquelas palavras: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E por isso Tiago diz: considerai o fim que Deus deu a Jó. Irmãos, qual tem sido a nossa experiência? Qual tem sido o nosso caminhar? Será que nós entendemos que tudo que o Senhor fez por nós na cruz foi para que nós vivêssemos a vida da igreja, ou a vida cristã, no nível de reuniões apenas? Separarmos, quem sabe, 2, 3 dias da nossa semana, nos ajuntar com os irmãos, e depois irmos embora para a nossa casa, cuidarmos das nossas coisas, dos nossos afazeres, da nossa vida secularizada, e então, quando chegar o outro dia de reunião, nós nos ajuntamos de novo, voltamos para nossas casas e fazemos tudo como antes. Será que foi para isso que Cristo nos chamou? Ou será que nós temos consciência que quando Deus nos chamou por meio do seu Espírito, Ele estava nos separando para Ele mesmo? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: pois fostes comprados por preço.
Irmãos, o quanto que uma ausência de pertencimento tem produzido cristãos doentes na sua vida espiritual. Eles não sabem de onde vêm, para onde vão, a sua ocupação. Eles não têm revelação do Espírito por meio da palavra. Eles não têm entendido o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Qual o seu papel nesse propósito? A graça habilitadora de Deus a cooperar com Deus neste propósito. Eles não têm enxergado essas coisas. E sabe o que isso tem provocado? No meio da igreja nesses dias, as piores doenças que vocês podem imaginar. Talvez esse seja o quadro que Paulo descreve em 1 Coríntios. Quando nós estamos participando do corpo e do sangue do Senhor, sem discernir o valor espiritual dessas coisas, sem discernir o motivo pelo qual o Senhor se deu a nós, sem discernir o motivo pelo qual o Senhor nos chamou e nos separou para o Evangelho de Deus. Irmãos, isso precisa ser algo muito claro no nosso entendimento. Hoje o Senhor nos falou algo muito sério. Nós somos o corpo de Cristo. Agora nós, como membros desse corpo, qual tem sido o nosso grau de envolvimento? Qual tem sido o nosso grau de doação? Qual tem sido o nosso grau de companheirismo, de serviço, de amor nesse corpo? Ou será que nós temos apenas uma informação na nossa mente de que somos membros deste corpo? E até declaramos isto com a nossa boca, mas a nossa experiência não reflete aquilo que nós estamos dizendo. Será que nós estamos envolvidos como membros neste corpo? Será que nós temos servido este corpo? Amado a comunhão deste corpo? Amado o Senhor deste corpo? Sujeitado à autoridade do cabeça que governa sobre este corpo? Ou será que nós temos apenas um amontoado de palavras-chave na nossa cabeça, das quais nós esperamos libertar a nossa consciência? Irmãos, o que nós precisamos é de uma revelação por meio do Senhor. E essa revelação pelo seu Espírito seja poderosa em Deus, para nos libertar do nosso cativeiro, irmãos. Para nos tirar de nós, para nos tirar de um mundinho esse que tanto aprisionou Jó, que tanto colocou aquele homem em luta contra Deus, ao ponto dele dizer que o Altíssimo prepare a sua defesa. Irmãos, nós temos que saber, o Deus ao qual nós estamos servindo não se sujeitará às nossas mesquinhas. O Senhor é sério, irmãos. O Senhor é santo. O Senhor tem em vista a edificação da sua casa. O que está em jogo, irmãos, é algo muito sério. Olhe a obra da criação. Quantos dias o Senhor gastou para tudo aquilo, irmãos? Agora olhe a edificação da igreja. Quando ela começou? Quantos anos fazem? Quantos anos ainda irão? Observe, irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele quis trazer luz a esse mundo de trevas, Ele disse, haja. E pela sua palavra, todas as coisas que não existiam, vieram a existir. Mas, irmãos, quanta luta o Senhor tem enfrentado conosco mesmo. Porque Ele deseja a edificação da noiva para o teu filho. Mas quanto tempo isso ainda levará? Só Ele sabe, irmãos. Mas o que nós precisamos saber é que Ele está envolvido unicamente com uma coisa, a edificação dessa noiva. Irmãos, Deus não tem um mero apego pelas nossas tragédias, embora Ele não vai nos abandonar em nenhuma delas, mas Deus, na sua escala de valores, tem em primeiro lugar a sua palavra e o seu propósito eterno em Cristo Jesus. É bom que nós tenhamos consciência disso, irmãos. É bom que nós tenhamos consciência de que o Senhor nunca vai baixar o nível da revelação da sua palavra. É bom que nós tenhamos consciência que o Senhor não está interessado em tomar um dentre nós, senão Ele está interessado em que a sua igreja seja edificada como corpo de Cristo. Você tem ideia do que isso significa, irmãos? Você tem ideia do que essas palavras, quando nós lemos na Bíblia, do que elas significam na experiência da vida cristã?
o quanto o Senhor tem insistido pela sua palavra, tem nos chamado a uma vida de obediência, tem nos chamado a sermos estes separados. Mas quantos de nós ainda vivemos uma vida tão misturada, uma vida tão confusa, tão opaca, tão minimizada? Sabe por quê, irmãos? Porque não entendemos para o motivo pelo qual nós fomos separados. E nos apresentamos diante de Deus com os nossos probleminhas. E não temos dimensão do tamanho da obra que Deus está neste momento envolvido. E sabe o que é mais sério? É que o Senhor, pela tua graça, a graça dele que nos habilita, ele nos chama a fazermos parte desta edificação. Irmãos, que lugar é esse que o Senhor nos incluiu? O seu corpo. Imagine você. Talvez você tenha tido uma semana muito complicada, muito difícil. Quantos irmãos no nosso meio estão sofrendo, por um motivo ou por outro, enfermidades, toda sorte de problemas. Mas o que está acontecendo conosco, irmãos? É algo natural? É algo espiritual? O Senhor está edificando a sua noiva para Ele mesmo. E muitos de nós aqui, muitos de nós, podemos, assim como Jó, estarmos envolvidos num redemoinho sem precedentes na nossa história. Sabe qual é o objetivo deste redemoinho, irmãos? Nos revelar quem Ele é, nos tirar de nós, da nossa justiça própria, das nossas coisinhas, da nossa mesquinhez, e nos mostrar quem é o Senhor, para que nós venhamos curvar a serviço do nosso coração, colocarmos a mão na nossa boca, antes de nos levarmos pelo falar avulto da nossa língua, mas para que nós saibamos quem é o Senhor, o que Ele fez e o que Ele é capaz de fazer ainda para conquistar de uma vez por todo o nosso coração. Irmãos, isso é por demais muito sério. Que o Senhor, no decorrer dessa semana, irmãos, possa ganhar de fato o nosso entendimento. Irmãos, o Senhor tem nos falado nesse tempo sobre a edificação da Nova Jerusalém. O que você pensa sobre isso, irmão? Quais são as implicações que esta palavra tem tido no teu coração? Como essa palavra tem corrigido as tuas expectativas? Ou será que, como muitos, nós não queremos nos dirigir ao palácio do governo ou da presidente, fazer uma oração por ela, para que as coisas possam melhorar? Irmãos, o nosso chamado é ascensional. É triste, nós temos notícias de que muitos cristãos chegam para os irmãos e dizem assim: irmão, há 5 anos atrás eu servia mais o Senhor, eu amava mais o Senhor. Há 10 anos atrás, nós servíamos na igreja, adorávamos o Senhor, estávamos na comunhão do corpo. O que aconteceu, irmãos? Que mal sobreveio? O que o Senhor fez para que Ele merecesse isso de nós? Porque nós precisamos entender uma coisa de uma vez por todas: ou a nossa vida cristã está crescendo em Cristo, ou então nós estamos parados, daquém do Jordão, e nunca, desse modo, vamos experimentar as profundezas de Cristo Jesus, a plenitude de Cristo Jesus. Irmãos, que durante esses dias o Senhor possa falar ao teu coração, que nós, cada um de nós, possamos pedir ao Senhor que nos revele a sua mente por meio da sua palavra. Irmão, não se limite a essa vidinha cristã, não perca o seu tempo, mas observe se você tem sido, segundo a graça de Deus, um cooperador, alguém que está com Deus, trabalhando com Deus, não trabalhando para Deus sem Deus, mas trabalhando com Deus, pela graça, cooperando com o Senhor na edificação da sua casa. E sabe o que mais? Nós também temos que pedir ao Senhor que sonde o nosso coração, para que Ele possa nos mostrar o quanto da sua palavra tem sido proclamado por meio da nossa vida. Paulo diz que o Evangelho, a palavra do Evangelho, a palavra da cruz, é loucura para este mundo. Esta palavra que nós estamos anunciando,
esta palavra que o Senhor Jesus anunciou, esta palavra que os apóstolos anunciaram, não é uma palavra para as multidões. As multidões não vão se interessar. Mas sabe qual é o nosso papel? Nós temos que ser fiéis. Como disse este apóstolo: ai de mim, se não pregar o evangelho. Irmãos, que oportunidade rica o Senhor nos deu aqui hoje à noite. Mais de Cristo foi transmitido para dentro de nós. Qual o objetivo disso, irmãos? Sabe qual o objetivo disso? Aquela edificação daquela cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém. Irmão, não perca isso de vista. Não menospreze isso que tem nos sido concedido pela graça do Senhor. Não menospreze aquilo que custou caro demais para Deus. Porque quando Paulo escreve ali, ele diz em Atos, registrado por Lucas, ele diz que Deus comprou a igreja com o seu sangue. Irmãos, você tem que ter uma visão nesses dias, de que a tua vida valeu a vida do Filho de Deus. Isso é um assunto muito sério, irmãos. É muito alto. Nós não podemos ficar presos no entretenimento deste mundo, nas coisas deste mundo, na vil maneira de viver, na vil maneira como o mundo tem vivido os seus dias. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para viver a vida cristã num plano mais alto, próximos do Senhor, íntimos do Senhor, conhecendo a mente do Senhor e cooperando com o Senhor. Irmãos, se o nosso desejo então é cooperar com o Senhor, creio eu que o primeiro passo que nós temos que dar é ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, aonde estão as tuas mãos? Qual é a tua obra? Me leve a ser um cooperador contigo, para que o Espírito possa nos tomar e nos dar visão espiritual, visão daquilo que Deus está fazendo, visão daquilo que Deus é, uma visão que seja capaz de ofuscar todas as demais coisas, e que nós de uma vez por todas sejamos tirados desse plano natural, deste evangelho de promessas fúteis, baratas, mas que nós sejamos ganho para uma vida relacional, integral com o nosso Senhor, para que quando nós possamos abrir a nossa boca e dizemos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, essas frases não sejam apenas uma expressão decorada da nossa consciência, mas que sejam fruto da nossa experiência de viver Cristo todos os dias. Para que quando nós abrimos a nossa boca e dizer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é porque quem manda e quem governa a nossa vida, a nossa casa, a nossa vida comunitária como igreja, é aquele ao qual o Senhor mesmo constituiu como cabeça no corpo, como autoridade máxima. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento nesses dias. Esta é uma causa muito séria. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: por esta causa, a igreja, a múltipla manifestação da sabedoria de Deus, o veículo pelo qual Deus transmite as múltiplas formas da sua sabedoria, sabe qual é, irmãos? É a igreja. Irmãos, ele poderia fazer isso pelo cosmos, por muitas coisas que ele criou, mas ele escolheu transmitir o seu ser por meio da igreja. E Paulo diz assim: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Irmão, você tem conhecimento do que custa para nós. Nós fomos chamados, irmãos, pela graça. Nós não cooperamos com nada. O Senhor, pela sua misericórdia, nos encontrou. O Senhor nos chamou, o Senhor nos aproximou pelo seu sangue. Estamos justificados eternamente. Ninguém que neste momento quiser acusar um dos filhos de Deus, ele poderá. Sabe por quê? Porque o Senhor rasgou um escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenância, e nos redimiu e nos resgatou, e nos justificou em seu Filho Jesus. Como nós vamos viver uma vida cristã abaixo disso, irmãos? Aquém disso? Longe desse chamamento, longe da pregação deste evangelho, longe dessa responsabilidade em cooperar com a edificação da casa de Deus. Como? É por isso que o escritor aos Hebreus diz, aquele tão precioso versículo: como nós escaparemos
Porque, irmãos, lá no capítulo 6, ele vai dizer que não há sacrifício possível para aqueles que calcaram os pés do Filho de Deus. Irmãos, que o Senhor nesta semana possa ter caminho em nós, ir aonde ninguém vai e ganhar os nossos corações e nos mostrar que tipo de conduta nós estamos levando na nossa vida, como nós estamos trabalhando, como nós estamos vivendo neste mundo. Será que nós estamos trabalhando, vivendo neste mundo, criando filhos neste mundo, vivendo a vida da igreja neste mundo como o mundo quer ou como o Senhor quer, como Ele ordenou na sua palavra? Sabe para quê? Para que nós não venhamos perder um só dia a mais da nossa vida. Talvez um dia seja muita coisa, mas para que nós não venhamos perder um só minuto mais do nosso tempo, irmãos. Porque se o Senhor não nos conquistar de uma vez por todas, irmãos, creio eu, nós estaremos perdendo o nosso tempo. O Senhor deseja o nosso coração. O Senhor se deu a nós, Ele nos amou, irmãos, Ele te amou. Talvez você tenha 1 milhão de motivos para desistir de tudo ou para abandonar tudo. Mas quando essas coisas vêm na nossa mente, é porque nós não sabemos o preço que foi pago. Porque nós não sabemos medir o que custou para o Pai ver o seu Filho naquela cruz. É porque nós não sabemos o que custou para Deus aquela lança traspassar o Senhor. Aquela vergonha pública. Porque como pôde isso, irmãos? Como pôde Deus ir tão longe? Como pôde Deus nos amar de tal maneira, como diz João? Ao ponto de nos dar o seu Filho. E colocar o seu Filho naquela cruz. E todo o peso do pecado, todo o peso da maldição que era contra nós, Ele então coloca em seu Filho. E nos livra pela graça da condenação eterna. Como viveremos nós para este mundo, irmãos? Como viveremos nós para nós mesmos? Como nós vamos escapar se negligenciarmos isso? Se formos omissos? Que o Senhor possa ganhar o nosso coração nessa semana. Que o Senhor possa encontrar caminho na minha e na sua vida. Para que este evangelho, que é o poder de Deus, possa penetrar aí, nesses lugares, onde nós não abrimos para ninguém, mas que a luz do Senhor possa brilhar, nos salvar, nos curar, nos purificar para Ele mesmo. Porque o nosso desejo, irmãos, é de que o nosso Senhor tenha todo o lucro na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos.